Boa noite, queridos alunos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a importância dos alimentos. Tem muita gente que acha que alimentar-se é ficar cheio, comer muita comida. Na verdade, isso não é importante. O importante é comer as comidas certas. Igual tem muita gente que fala assim, eu não consigo ficar sem arroz e sem feijão. Não está errado comer o arroz e o feijão. Errado é a quantidade que você come, né? O certo de um prato, para ele ser saudável, é ele ser colorido. Marieta, como é que eu sei que o prato está colorido, ele é saudável? Ele tem que ter verdura, que é verde, legumes, arroz, feijão, né? Quando você faz um prato e ele fica todo branco, tá certo? Não. Todo preto? Não. Você tem que ter as variações no prato para que você tenha todos os nutrientes que você precisa. Como que eu sei que uma coisa faz mal? Tem algumas coisas que fazem muito mal e a gente tem que saber. Duas delas que é muito importante a gente lembrar é o açúcar e o sal. Mas como é que eu vou viver sem comer açúcar e sal? A gente não quer que a pessoa viva sem eles, mas diminuir ao máximo que puder, você pode ter certeza que vai valorizar a sua saúde, vai aumentar, né, a qualidade de vida que você tem. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu tiver que fazer um alimento, colocar o mínimo de sal possível. Açúcar, determinados alimentos nem precisam, porque eles já são adoçados naturalmente, né? A natureza, por exemplo, já adoça a fruta naturalmente. Então, se você faz um suco de laranja, por exemplo, não necessita colocar açúcar. Tem gente que põe, tá errado, né? Outra coisa que é muito bom a gente falar é que os produtos enlatados, eles não são bons para a saúde. Não é que a gente deve deixar de comer, mas a gente deve evitar, porque tem muito conservante. Embutidos também não faz bem. O que é embutido, Marieta? Salame, presunto, apresuntado. Por quê? Porque tem muito sal, então não faz bem para a saúde. Refrigerante. Tem alguma coisa tem algum nutriente, alguma coisa no refrigerante que é bom? Não, tudo é ruim. Você tomar um copo de água, tá certo. Você tomar um copo de leite, tá certo. Você tomar um copo de refrigerante, tá errado. Marieta, então eu não devo tomar refrigerante? Não. Se você não consegue ficar sem ele, você toma em pequenas quantidades. Por exemplo, se você for numa festa, você vai num restaurante, se você quiser tomar, tome um copo. No máximo uma lata. Mas não pode tomar em grandes quantidades. Faz muito mal. Aí tem gente que fala assim, mas eu tomo light, eu tomo zero. Você pode até tomar, ele não vai ter o açúcar, mas ele tem uma quantidade grande de sódio, que é o sal. Então não faz bem, deve ser evitado. O que mais você lembra que faz muito bem? Faz muito bem a gente fazer as alimentações vigiando os horários. Por exemplo, comer de 3 em 3 horas. Vocês já ouviram falar isso? Os médicos falam pequenas porções, mas comer várias vezes ao dia. Lembrando que a gente tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Eu falo isso, mas eu também tenho dificuldade de tomar esses 2 litros de água, mas é necessário. Quem toma muita água tem uma saúde melhor, né? Outra coisa que eles falam muito, não sei se vocês já ouviram falar, você tome o café como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Por que isso? Porque as refeições maiores e mais fortes você deve comer durante o período do dia. Por exemplo, já está explicado, né? Os cientistas já falaram inúmeras vezes que a pessoa que se alimenta antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, ela aprende muito mais do que uma que não se alimenta. Então, o certo é acordar, tomar um café da manhã gostoso, um café da manhã que vai te saciar,
Na hora do almoço você vai comer direitinho, mas na hora da janta, o ideal é você comer menos, comer uma sopinha, comer, por exemplo, um copo de suco, uma fruta. É o ideal. Por quê? Porque depois você vai dormir. E dormir com a barriga cheia não é bom, né? Então, por isso que eles falam isso. Você deve tomar o café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Por quê? Porque depois você vai dormir. Não tem necessidade de você comer muito. Né? Tem gente, por exemplo, que só come arroz, feijão e carne. Eu só como macarrão. Tá certo? Não. Por quê? Porque nas frutas, nos legumes, você vai encontrar várias vitaminas, né? Que você não encontra no arroz, no feijão e na carne. Tem gente também que fala assim, eu não como carne. Faz falta? Faz. Faz falta sim, você tem que comer. Não precisa ser muito, mas de vez em quando você tem que comer. Inclusive, quem é vegano ou vegetariano, ele toma algumas vitaminas para repor o que ele perde. Marieta, eu queria saber outra coisa que eu tenho dúvida. O que é a diferença de vegetariano para vegano? Vegetariano, ele não come carne, né? Mas come os derivados da carne. Por exemplo, assim, ele não come frango, peixe, carne de boi, carne de porco, mas ele come ovo, ele come queijo, ele come iogurte. O vegano não. O vegano não come nenhuma carne e nenhum derivado dela também. Marieta, isso é saudável? Isso é estudado, né? Que a pessoa, por exemplo, que não come carne, que não come derivados da carne, ela pode repor isso com suplementos alimentares, ela pode repor isso com vitaminas, mas isso tem que ser acompanhado por um médico, porque o ideal é comer tudo controladamente. E a questão do pão? Como é que a gente faz com a questão do pão? Porque eles falam que o pão faz mal, mas desde a época de Cristo que come-se muito pão, comia-se mesmo. Mas a gente tem que lembrar que os pães de antigamente não eram de farinha branca, eram de farinha integral. A farinha integral, ela faz bem, mas a farinha branca não faz, né? Então a gente tem que lembrar disso. Mesma coisa com relação à bebida, né? Fala assim, Jesus comia pão e bebeu vinho, agora não pode beber vinho. Pode. Tanto é que tem gente que todo dia, ou no almoço ou no jantar, toma uma tacinha de vinho. Faz mal, Maria? Não, não faz mal. Faz mal beber muito. Tanto é que o vinho tem muito mais álcool do que a cerveja, né? Pela quantidade que bebe, tem que ser menor quantidade. Tudo tem que ser moderado. Eu não sou uma pessoa muito boa para falar sobre isso, porque eu, por exemplo, gosto muito de doce. Eu confesso que às vezes eu exagero na comida, né? E a gente tem que pensar muito nisso. Muito, mas muito nisso mesmo, porque eles não têm aquele ditado que eles falam que o peixe morre pela boca. A gente precisa comer para não morrer, mas a gente também não precisa comer tanto, né? Espero que a aula de hoje, que a gente está falando sobre a importância dos alimentos, toque em vocês, né? Espero que vocês façam um esforço, quem não gosta muito de verdura, de legume, para comer um pouco pelo menos, né? Escolher os que gosta e se alimentar. Por quê? Porque nós temos que pensar na saúde da gente. O corpo da gente tem que ser cuidado, ele é a nossa igreja, então a gente tem que cuidar dele, né? Então por isso nós estamos aqui falando sobre a importância dos alimentos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e um beijo no coração de todos vocês, meus alunos.